Muito boa tarde a todos. Olá, Boa tarde, Miguel. boa tarde. Obrigado por ter desafiado a participar aqui nesta live connosco e a falar num tema que nesta altura do ano é um tema francamente pensado ou que está no pensamento dos empresários, que é olhar para o ano e perceber como é que correu e pensar no próximo ano, a nível de contabilista e fiscal. Eu vou-me apresentar, depois passo a palavra e para quem nos está a ouvir, nós teremos um evento com 1 hora, mais ou menos, de tempo. Portanto, aproveitem e acredito que vão conseguir ter bastante conteúdo e bastantes dicas dadas aqui pelo Miguel Rocha. O meu nome é Sérgio Tavares, para quem não me conhece, sou o CEO da agência GoWeb. Nós trabalhamos na área digital, este é o nosso ambiente, o nosso habitat natural, trabalhar nestas áreas, e com alguma recorrência convidamos pessoas com conhecimento alto em determinadas áreas, neste caso na área de contabilidade e finanças, e este mês convidamos o Miguel. Miguel, pode-nos falar um pouco da sua história, da história da Alavanca também, para a audiência que aqui está, que não o conhece? E em primeiro lugar também aproveito para agradecer à GoWeb pelo convite. Também espero dar o meu contributo ao webinar e aproveito também para cumprimentar todos aqueles que nos estão a seguir ao vivo. Sim, eu vou resumir, porque apesar da minha experiência não ter 40 nem 50 anos, não é? Já tenho algum trajeto, mas também não posso resumir muito para que não me consigam conhecer. Portanto, eu terminei a minha licenciatura em Gestão de Empresas, iniciei a minha atividade no banco, na altura o Banco Popular, que agora é do Santander Tota, no departamento de grandes empresas. Depois imaginava que era aquilo que eu queria, portanto sempre tinha sonhado durante a licenciatura no ambiente bancário, mas não me suscitou assim, um grande interesse. Depois tive a sorte de ingressar numa empresa de sociedades de revisores de contas, portanto fazem auditorias às contas, empresas que necessitam dessa obrigação, e que estava a abrir, na altura, em Portugal, uma sucursal de uma multinacional de auditoria. Portanto, eu tive a oportunidade nessa empresa de aprender com colegas que já tinham uma grande experiência e que me deram a possibilidade de assimilar bases que são muito importantes e que têm sido as principais, aquelas chamadas bases que nos dá a vida, não é? Depois, depois desse percurso de 4 anos, em que tive contato com várias empresas de todos os setores de atividade. O meu pai é economista, trabalhava como consultor financeiro, trabalha há mais de 40 anos em nome próprio e constituiu a Sociedade Alavanca. Portanto, eu na altura tinha tomado a decisão, ou vou sozinho pelo meu caminho, ou abraço aqui um projeto familiar, do qual muito me orgulho, não é? E estou há cerca de 9 anos a trabalhar em consultoria financeira, onde ganhei experiência, bastante experiência como consultor financeiro, que me permitiu também ter conhecimentos para abrir o departamento de contabilidade e, portanto, a Alavanca neste momento presta serviços de consultoria financeira e também presta serviços de contabilidade. Essa experiência foi-me transmitida, além de ser um colega, que nos damos muito bem, não é? Há sempre aquela questão do pai-filho, filho-pai, as coisas entre nós, que felizmente eu tive um pai que para mim é o meu mestre, será sempre o meu mestre, mas deixo aqui também uma palavra de agradecimento por tudo aquilo que ele me ensinou. E agora, a passagem de testemunho, não é? Já está dada há alguns anos, e estamos a crescer e para isso somos uma empresa que agora está no Porto. Temos clientes a nível nacional, portanto, temos clientes no Porto, Lisboa, Alentejo, um pouco por todo Portugal. E pronto, sem me alongar muito mais naquilo que é a Alavanca, isto foi o meu percurso até ao momento.
Muito bem, Miguel. Obrigado pela apresentação e parabéns desde já pelo percurso e por ter agarrado a empresa do pai. Eu acho que já ouvi dizer que o pai ainda não largou completamente, não é? Portanto, ele lá sempre uma perninha, não é? Está mais caativo, só que na parte de que sempre fez, portanto, da consultoria financeira, e agora nós acrescentamos o departamento contabilístico em que eu sou diretor técnico e, portanto, continuo a fazer aquilo que sempre fiz nos últimos 10 anos, que é um papel muito direcionado também para a parte de consultoria, projetos de investimento, fundos europeus, tudo o que está relacionado com consultoria financeira, e aproveitar também parte dessa consultoria financeira e ajustá-la àquilo que é a contabilidade, não é? E o serviço de contabilidade ganha exatamente por ir buscar um bocadinho da parte da auditoria, da parte de consultoria, e fica um serviço mais rico e com mais valor acrescentado para o mercado. Muito bem. Então, eu vou passar aqui algumas, para quem nos está a ouvir, se quiserem, tanto aqui no Zoom como nas redes sociais, colocar alguma questão, por favor, colocam via chat, portanto, por escrito, e eu vou colocando ao Miguel durante as perguntas que lhe vou fazer durante esta live. E a primeira questão que queria colocar, Miguel, tem a ver com a importância de ter um contabilista externo à empresa. Isto é, se existem ou não vantagens e, na sua opinião, quais seriam essas vantagens? A contabilidade externa e interna, ela tem aqui algumas questões, portanto eu vou ter de dar a minha opinião, porque este tema dava para estarmos a falar aqui muito tempo, porque as pessoas têm diferentes opiniões, não é? E para além disso, também têm a vivência do dia a dia e conhecem contabilistas internos e algumas empresas até já tiveram contabilistas externos e agora têm internos. Acho que para mim está muito relacionado com a dimensão. As empresas que têm menor dimensão faz sentido terem um contabilista externo. Isto porque o ter um contabilista interno dentro da empresa implica a contratarmos um contabilista. Isso acarreta um maior custo. Portanto, já estamos a falar de um contrato de trabalho para prestar os serviços de contabilidade internamente. Também sabemos que qualquer contabilista, seja interno ou externo, normalmente é aproveitado para muitas tarefas administrativas, sejam elas faturação de clientes, controle de clientes, fornecedores, e a informação financeira para diversos stakeholders, entre muitas outras tarefas, portanto, são mais administrativas. Agora, existe de facto uma tendência que o contabilista venha a acumular estas funções para além dos lançamentos contabilísticos, cumprimento das obrigações fiscais e o fecho de contas anuais. O trabalho do contabilista não se fecha nestas três, portanto, nos lançamentos, nas obrigações fiscais e no fecho de contas. Agora, uma empresa com uma dimensão pequena e negócios pequenos, porventura, esse tal compromisso salarial não estaria a ser bem aproveitado, na minha opinião. E repito, numa empresa pequena, porque o tempo e o trabalho que é necessário para fazer contabilidade numa empresa pequena, se estivéssemos só a falar da contabilidade, o valor que se paga pelo contrato, mais as contribuições e todos os encargos que existem para contratar um trabalhador, e não são poucos, não estaria a ser bem aproveitado, não era um custo bem aproveitado. O que acontece exatamente ao contrário se for uma empresa com maior dimensão, porque uma empresa com maior dimensão já tem vários departamentos, possivelmente já tem um departamento de contabilidade interno, e aí sim o contabilista já entra numa função mais de controller, não é? Porque vai ter um
maior fluxo de informação e já vai apresentar nas tais empresas de maior dimensão um volume de trabalho que justifique essa contratação. Portanto, resumindo, a minha opinião é que contabilidade interna, contabilidade externa, sim, para empresas de menor dimensão. Para além disso, os gabinetes prestam um serviço, como disse há pouco, portanto, comparando aqui os custos, não é? O que acarreta para uma empresa e essa decisão interna e externa. Os gabinetes praticam os preços, os honorários são bastante inferiores a um eventual vínculo, seja ele qual for, não é? E, no fundo, prestam quase as mesmas funções. Para além disso, os gabinetes também, agora entrando aqui na questão das vantagens e desvantagens. Os gabinetes têm um conhecimento muito amplo, não é? Têm várias atividades, vários setores, vão acompanhando várias empresas de diversos setores e, portanto, conseguem ter um conhecimento de várias situações que vão acontecendo, porque não vivemos num mar de rosas, não é? Estão sempre a acontecer problemas e operações fiscais, e agora é preciso fazer aquilo e aquilo outro. E os gabinetes têm essa musculatura que, por via de semelhança de outras empresas ou de empresas do mesmo setor, olha, mas faça assim porque é mais fácil assim. Eu tenho cliente que fez assim e deu certo, não é? Enquanto que, não quer dizer que o contabilista interno não tenha esta ginástica, mas é lógico que há aqui uma poupança não, uma experiência acumulada maior, não é? Outra situação das vantagens e desvantagens está relacionada com a matéria fiscal. Portanto, nós temos uma política fiscal em Portugal muito instável, portanto, estamos sempre a alterar. Este ano, então, nós temos assistido muito via as alterações fiscais resultantes desta pandemia que estamos a atravessar, não é? Os gabinetes de contabilidade neste momento estão diariamente a atualizarem-se em relação àquilo que são as alterações propostas pelo Governo, e depois é a resolução do Conselho de Ministros, e depois é a resolução do Conselho de Ministros passada para o papel, e depois é a certificação dali, da outra, e não sei o quê. Os gabinetes, mais uma vez, conseguem estar mais a par de diversos enquadramentos fiscais e legais, porque lidam com estas situações de diferentes empresas, diferentes casos, e por vezes aparecem problemas. Desculpa, Miguel. Obrigado. Não sei se me deixaram de ouvir onde é que eu tinha ficado. Sim, foi mesmo nos últimos 5 segundos. Pronto, eu estava a dizer que um contabilista, não quer dizer que um contabilista interno não esteja a par dos diversos enquadramentos fiscais, mas sim os gabinetes lidarem com uma série de situações diferentes de empresa para empresa e estarem a par de situações de uma forma mais intensa, não é? E por vezes aparecem problemas para ser resolvidos e é preciso saber o que o legislador pretende na prática. E o passar do papel para cada caso é que faz a solução do problema. Portanto, esta situação vai acontecendo neste ano excepcional, mas num ano normal também, vai acontecendo de uma forma muito regular. É normal que o gabinete de contabilidade esteja mais preparado do que um contabilista interno, não é? Depois ainda existe outra vantagem que eu possa elencar, que está relacionada com as licenças, os softwares obrigatórios, as alterações, mais uma vez, fiscais, que têm obrigado as empresas, de uma forma geral, a terem um sistema de contabilidade preparado para dar resposta a uma série de situações. Estamos a atravessar uma era de uma transformação digital enorme, gigante. O setor da contabilidade não está afastado deste paradigma, não é?
E, portanto, isto acarreta custos. Mais uma vez, uma empresa de menor dimensão a pagar a licença da contabilidade, os softwares obrigatórios, atualizam-se 2 a 3 vezes por ano os softwares. Não estou a ver, ou antes, não faz muito sentido empresas de menor dimensão acarretarem com estes custos. Portanto, estas, para mim, são aquelas situações principais entre, principalmente, as vantagens que eu elenquei em relação à contabilidade externa e também naquilo que é ajustar a dimensão da empresa. Portanto, resumindo, contabilidade interna, sim, tem empresas com uma estrutura já considerável, não é? Que já existem departamentos, etc. Para aquilo que é o comum, a maior fatia das empresas em Portugal, estamos a falar às vezes 2 sócios, um sócio faz uns serviços, outro sócio faz outros, tem uma empresa e não tem nenhum departamento, quer dizer, constitui uma empresa mais para enquadramento em termos de atividade, mas não constitui uma empresa para ter, na verdadeira extensão da palavra, quer dizer, ter uma empresa toda cheia de departamentos. Portanto, faz mais sentido a contabilidade interna para empresas de maior dimensão. Muito bem, Miguel. Obrigado pela descrição, pelo elencar destas vantagens. Às vezes esquecemos, portanto, o baixo custo realmente de ter um recurso externo, portanto, de ter um contabilista externo em vez de ter um colaborador na empresa, a otimização e o foco na função, a amplitude até de visão, porque pelo conhecimento global que se vai tendo noutras atividades, isso é importante, não é? Para trazer essa expertise, para essa experiência para o empresário, fiscalidade, licenças de software. Eu acredito que tinha muito mais vantagens para elencar, mas só estas aqui já são vantagens bastante fortes para nos fazer pensar realmente então que ter um contabilista externo à empresa faz sentido, claro que sim. Outra questão que lhe coloco, e esta é uma questão bastante polémica, porque tipicamente nós temos uma visão de que olhar para os números, olhar para os indicadores, para o que passou, não é uma prioridade, e a pergunta, pelo menos do que eu vejo noutras áreas de atividade, não sei se é a sua experiência ou a experiência de quem nos está a ouvir, aqui a minha pergunta é: porque é que devemos monitorizar o nosso negócio durante todo o ano? Porque é que devemos estar atentos ao nosso negócio? E também, dentro desta pergunta, quais seriam os indicadores que o Miguel normalmente trabalha com os seus clientes? Eu começo já pelo fim. Em termos de indicadores, agora falando no caso específico da nossa empresa, não é? No caso dos indicadores para cada empresa, eles são construídos, é um exemplo que eu costumo dar, já o disse a vários colegas, isto e também a clientes, principalmente a clientes, é o mesmo que nós comprarmos um fato por medida ou comprarmos um fato já feito, não é? Eu vou a um alfaiate e estou a fazer o fato por medida, ou seja, estou a escolher aquilo que quero para o meu negócio, aquilo que eu quero medir, o que é que faz sentido, e portanto ninguém melhor que o empresário ou a empresária para definir aquilo que quer ter em termos de report, em termos de informação no reporte periódico, não é? Seja mensal, trimestral, não interessa, do que comprar algo já feito, porque hoje em dia ter um reporte é fácil, não é? Nós pegamos nas contas, elas descarregam-nos nos tais programas que eu estive a falar e sai ali um conjunto de indicadores, envia-se para o cliente e o cliente que faça a interpretação, não é isso que se pretende, não é? Portanto, aqui a lógica quais são os indicadores a utilizar, nós pegamos naquilo que faz mais sentido, analisar faturação e gastos e alguns indicadores de margens operacionais, etc., para perceber onde é que está o negócio.
E isso é que isso posso dizer de experiência, que muitas empresas não sabem onde está o negócio, ou seja, têm um negócio, eu vendo, não sei, garrafas de água, mas não percebo que se vender uma garrafa de água alterada significativamente na tampa ou no formato da garrafa, que possivelmente essa alteração até pode ter mais vendas, mas essa garrafa não me dá tanta margem, porque é mais cara, a tampa foi mais cara, a garrafa foi mais cara, e portanto eu chego ao final do mês e digo, olha, veja lá, esta garrafa é um espetáculo. Estou a vender garrafas agora, estou a vender garrafas de água todas XPTO, que dá para segurar de uma determinada maneira, dá para levar para o treino, dá tudo. Pois, mas as garrafas tradicionais era onde estava o negócio, porque as garrafas tradicionais dão-nos uma margem muito superior a essas. Não quer dizer que não seja um produto que possa trazer mais clientes para as tais garrafas na mesma que davam mais margem. Isso também é uma estratégia. E, portanto, é nesta dinâmica que tem de ser vista a empresa como um todo, em que temos de ver onde é que está o negócio, se faz sentido a tal garrafa e se perder margem nessa garrafa nos traz mais clientes para as tais garrafas que nos dão mais lucro. E por vezes os empresários estão muito envolvidos na parte comercial, muito envolvidos em vender, e depois não olham, ou não, nem é não olhar porque não querem, não olham porque não têm muitas vezes tempo para dedicar a esta matéria mais minuciosa dos números, não é? E perceber onde é que está o negócio. Agora, em relação à primeira parte da questão, se devemos ou não monitorizar o negócio, qual é a importância, portanto, nós estávamos a acabar de falar da importância também do contabilista externo, e ele é importante e mais importante se ele também conseguir juntar àquilo que é o serviço de contabilidade um reporting, não é? Se não existir o reporte, é um serviço de contabilidade muito simples, porque a parte de lançamento contabilístico, a preparação das obrigações fiscais, o cumprimento das obrigações fiscais e o fecho de contas, eu diria que hoje em dia não chega. A velocidade do mercado é enorme, todas as empresas têm muita concorrência, existe muita oferta sempre de todos os serviços em vários setores e, portanto, tem de haver algo que nos acrescente ou algo que possamos fazer atempadamente, e a palavra atempadamente tem muita importância, para que nós conseguimos, pelo menos ano a ano, não é preciso ser tudo ao mesmo tempo, mas ano a ano, ir construindo ou ir alterando algumas situações que nós detectamos que possam ser melhoradas. E, de facto, às vezes os números dão-nos indicações muito boas. Aquele exemplo que dei das garrafas é um deles, mas percebermos que se não fizermos nada durante todo o ano, nós chegamos ao final do ano, pagamos o IRC e está feito, pronto, e passou-se mais um ano. E dá para fazer muito mais do que isso. Cada empresa deve dar para fazer um case study daqueles grandes, não é? Porque se uma pessoa for ao osso e ao detalhe, consegue sempre encontrar situações que nem sequer faziam parte ou nem sequer era um problema para o empresário ou para a empresária. Portanto, monitorizar é muito importante. Não interessa se essa monitorização é mensal, trimestral ou semestral. Também é casuístico, não é? Há empresas que fazemos reportes mensais
e os clientes quase querem quinzenais, porque começaram a perceber a necessidade da ferramenta e esse caso desses clientes até nem tinha report, portanto andavam na tal deriva, não é? E uma empresa que anda à deriva é como se fosse um barco à vela no meio do oceano, não é? O vento dá para ali e a empresa vai para ali, o vento dá para ali. Portanto, é preciso perceber, porque existem várias flutuações, o mercado flutua, às vezes estamos a ter um determinado serviço e esse serviço até nem pode não fazer muito sentido por eventuais razões, alterações de mercado. Este ano é muito exemplo disso, não é? Eu tenho exemplo de uma escola que tem 2 serviços, portanto aliás tinha principalmente um serviço que são aulas físicas, lecionam aulas, portanto, mas num espaço físico. E agora, por causa da pandemia, começaram a fazer o serviço de aulas online. E começamos a perceber que, afinal, estava a solução para dar um bocadinho, porque, no fundo, as empresas, tirando aqui um bocado a visão capitalista, as empresas são feitas para dar dinheiro, não é? E acho que é o que toda a gente anda atrás, não é? Agora, esta empresa descobriu que, afinal, eu nas aulas online consigo ter uma procura superior e consigo ter uma margem muito maior. E não diminuíram a qualidade. Portanto, consegue-se sempre com esta tal proatividade, que é analisar este exemplo. Portanto, a empresa tinha as aulas físicas, colocou aulas online por causa da pandemia e depois, com a tal monitorização, conseguiu perceber logo no mês seguinte que o que é isto? Então, como é que as aulas online agora isto é a imagem das aulas online? E depois é preciso também que a base da contabilidade esteja preparada para separar as coisas, não é? Porque para haver reporte financeiro credível, a base da contabilidade tem de estar preparada para espelhar depois informação útil. Porque se eu estou a dar aqui uma realidade que acontece, que é, existem alguns serviços de contabilidade, não querendo aqui ferir suscetibilidade a ninguém, não é? Mas existe tudo, como uma pessoa como qualquer pessoa também vai à mercearia e escolhe maçãs que são muito bonitas por fora e depois estão podres por dentro, não é? E existe aquelas maçãs em que uma pessoa come e diz, olha que bom produto. Pronto. E o que eu quero dizer com isto é que tem de haver um brio profissional na parte do tratamento contabilístico, de forma a dar aos empresários os tais relatórios úteis, com informação útil. E isso está na base. Daí eu dizer que, no nosso caso, e há várias empresas que o fazem, não é? De contabilidade, é preciso preparar a base contabilística para que esse reporte financeiro seja útil. Neste caso, este cliente começou a perceber-se logo em maio, quando abriu, quando as empresas puderam outra vez começar a trabalhar de forma decente, não é? Porque abril e maio não se conseguiu fazer quase nada. Começou a perceber logo em junho que a atividade online dava mais margem. E então começou logo em julho a apostar no online, apesar de já ter condições para ter aulas físicas. É um bom caso, então, da proximidade na leitura de indicadores
e da proatividade e do tratamento depois dos serviços de contabilidade em prepararem as coisas de tal forma que o empresário saiba deste serviço quanto é que eu ganho com este serviço, daquele serviço quanto é que eu ganho com aquele serviço. Não é ter uma conta para vendas e vendas é tudo no mesmo saco, não pode ser, porque aí já não vou conseguir tirar informação nenhuma, não é? Muito bem. Gestão próxima, vendas, mas sim também olhar para os indicadores e perceber onde é que se deve vender mais, não é? Portanto, na prática, é um pouco isso que esta conversa nos leva. E eu tenho aqui uma terceira questão, portanto, volto a referir-se, se alguém quiser colocar alguma questão, por favor, coloque aqui nas mensagens, por escrito. Vou colocar aqui uma questão que tem a ver com os enquadramentos legais. Esta é uma altura muito forte na abertura de empresas, não é? A altura, melhor, pensar na abertura de empresas para janeiro, fevereiro, não é? Esperemos que seja 2021 também, com muitas empresas, mas para quem quer abrir uma nova empresa ou eventualmente pensar no novo negócio, quais são os enquadramentos legais para a atividade de uma empresa? Que tipo de empresas é que devemos abrir? Sim, eu pedi para o Sérgio enviar-lhe aqui um fecheiro. Sim, vou partilhar aqui o PowerPoint. Na verdade, acho que é um documento em Word. Já aqui está. Exatamente. Pronto. Existem aqui várias formas de abrir aqui o meu também. Portanto, existem vários tipos de empresas que podem constituir, e todas elas, como é lógico, apresentam vantagens e desvantagens. Atualmente, a maior parte das empresas que eu tenho contribuído em termos de prestação de serviços para empresários, a escolha principal tem sido a sociedade por cotas, que estará... Está aqui mais abaixo. Exatamente. Aqui, antes nas sociedades por cotas existia um limite mínimo para o capital social, se não foi em 2011 ou 2012, este limite desapareceu, portanto, pode-se constituir uma empresa com um capital social de €1 antes. €1. Antes da obrigação de existir um capital social era de €5.000, portanto havia muitas empresas que não iam para... Havia muitos empresários que não escolhiam sociedade por cotas exatamente por esta razão, mas aqui a questão principal da sociedade por cotas é a distinção entre património da empresa e património pessoal. E, portanto, o património da empresa é da empresa e o património pessoal é pessoal e não entra em termos de, vamos supor, uma dívida ou alguma situação que corre menos bem, a responsabilidade é limitada ao valor da cota. E isso é importante porque não entramos com o nosso património pessoal. Não é? Depois, é uma empresa que também tem uma boa aceitação em termos de stakeholders, e estou a falar também da banca, e esta tem sido aquela escolha principal dos empresários. Depois há aqueles empresários que não se... Portanto, normalmente as cotas é para 2 ou mais sócios, não é? Mas eu posso ter uma sociedade de cotas unipessoal, apenas com sócio. Então passamos para o ponto 3. Aqui é a mesma questão, não é? Portanto, a responsabilidade limita-se ao capital social da empresa, é a mesma questão do capital social. Aqui, em relação à outra, pode ter aqui uma maior desvantagem em termos de financiamento. Portanto, se for uma empresa que vamos supor que é uma empresa precisa de um financiamento para a abertura de uma atividade que necessita de um estabelecimento fabril ou de compra de uma loja,
a sociedade unipessoal pode limitar esse acesso ao financiamento. Porque o banco também tem de ver a mais-valia comercial de quem está na empresa, não é? E se for só uma pessoa, por vezes restringe essa avaliação comercial por parte das entidades bancárias. Agora, elas são semelhantes, e estas duas, ultimamente, têm sido muito usual escolherem sociedade por cotas e sociedade unipessoal por cotas. Muito bem. Depois também temos, no ponto 1, o empresário em nome individual, em que, portanto, há uma simplicidade na constituição e na dissolução, é uma empresa muito simples, mas tem uma grande desvantagem. O património pessoal está afeto ao negócio. E, portanto, alguma situação corra menos bem, o património é afetado. E depois, com isso, ainda acarreta potenciais dívidas alastradas ao agregado familiar. Portanto, eu não costumo aconselhar, porque hoje em dia convém constituir uma empresa, mas sabermos, em termos de Código das Sociedades Comerciais, percebermos qual é a melhor, no fundo, qual é a melhor ferramenta para o meu negócio. Esquecer um bocado estes enquadramentos e perceber qual é a sociedade que mais se ajusta ao negócio, não é? Depois existem aqui vários outros enquadramentos, mas que estão mais relacionados com empresas já de maior complexidade, entre vantagens e desvantagens para o comum das empresas e para o comum dos negócios. Estas são aquelas da sociedade unipessoal por cotas ou sociedade por cotas, aquelas que têm sido mais escolhidas, e para dizer que nos últimos 2 anos, pelo menos aqui para além dos empresários em nome individual, às vezes vão aparecendo, mas a maior parte, 90%, são sociedades por cotas. Bem, eu vou, entretanto, partilhar este documento, Miguel, está bem, com a audiência que nos vê. Sim, eu depois também vou fazer um documento mais completo, com algumas observações, e depois o Sérgio partilha. Muito bem. Tenho 2 questões finais, também estamos a terminar o nosso tempo, e estas 2 questões finais são muito, muito pensadas nesta altura do ano, mas elas têm a ver com os benefícios fiscais, como utilizar para diminuir o valor de IRC. Algumas dicas que nos possa deixar, Miguel? Aqui deixe-me só voltar ao ponto anterior, porque em termos de enquadramento de atividade, e é muito importante, nós também temos também a parte do IVA, não é? Sim. E percebermos que existem empresas e algumas atividades estão isentas de IVA, ou a maior parte delas não é? Mas essas empresas que estão isentas de IVA perceberem que o IVA é um gasto, ou seja, em termos de uma empresa que esteja no enquadramento geral de IVA, ela pode deduzir e liquida IVA com a venda de serviços ou de bens, e deduz com a compra de matérias-primas ou de serviços. No caso de empresas que estejam isentas de IVA, o IVA é um gasto. E existe às vezes alguma confusão entre algumas empresas que estão isentas de IVA. O principal exemplo que me ocorre, e que nós temos bastantes, aos médicos, e é preciso perceber que o IVA para as empresas isentas de IVA é um gasto para a empresa. Relativamente à outra questão que me colocou relacionada com benefícios fiscais. Sim. É uma análise muito casuística. Nós temos empresas que
que têm volumes ou têm lucros tributáveis grandes e depois acabam por pagar pouco IRC. Pouco IRC porque existe, tem aumentado a tentativa do governo aumentar o acesso das empresas a benefícios fiscais. Está cada vez mais dinâmica esta matéria e permite às empresas, por via ou de contratação ou de investimento, possibilitar a redução do IRC. Esse assunto é um assunto que tem de ir sendo abordado ao longo do ano, porque a empresa normalmente tem uma estimativa de IRC, essa estimativa de IRC convém ir sendo, no tal report, ir sendo monitorizada ao longo do ano e irem-se fazendo estimativas. Elas podem não ser muito reais, mas vão-nos dando uma estimativa, não é? Mas vão-nos dando uma indicação daquilo que vai ser o final do ano. E, portanto, se nós temos um conjunto de atividade comercial, de estratégia comercial, que em junho ou em maio, em alguma altura do ano, se consiga prever que a empresa a continuar com esta estratégia, é certo que vai ter um lucro igual ou superior ao do ano passado, é preciso começar a trabalhar em benefícios fiscais. Eles são vários, mas quase todos associados a investimento, e por vezes o desconhecimento dos empresários desses benefícios fiscais fazem perder este benefício e em vez de pagarem determinado IRC, podem reduzir substancialmente e para ter aqui uma ideia da maior parte das nossas empresas, nós conseguimos sempre, não é planeamento fiscal, porque não pode ser considerado, se faz finanças, é um assunto delicado. Não se trata disso, trata-se de ajustar a estratégia da empresa àquilo que é o lucro estimado, perceber que vai haver um IRC a pagar que é significativo e tentar, de acordo com a estratégia da empresa, escolher um benefício fiscal e reduzir esse IRC. Estava a dizer aqui que a taxa de IRC é de 21%. Nós temos aqui clientes nossos com taxas efetivas de imposto a rondar os 10%, 11%, 12%, portanto muito inferiores por uso desses benefícios fiscais que são aprovados todos os anos no Orçamento de Estado. 12%, não é? Isso? Temos algumas com 12%, 11% e 13%. Bom. Miguel, eu tenho aqui uma última questão para lhe colocar e acho que esta aqui poderá ser polémica ou não, vamos ver. Que tem a ver com as dicas de como colocar as equipas de gestão, ou o gestor, o CEO, o gestor de uma empresa, a falar com a sua contabilidade e também com a sua equipa financeira. Isto é, a maior parte das empresas pequenas tem um contabilista que faz a contabilidade e dá algum suporte financeiro. Há outras que eventualmente até têm 3 entidades, há a empresa, há o contabilista e depois há uma terceira entidade, ou uma terceira pessoa que dá um suporte financeiro. Vocês, pelo que percebi, vocês fazem as duas coisas, não é? Contabilidade e financeiro. Como é que, para empresas que não têm área financeira gerida ou a ser regulada, como é que podem ter essa área mais trabalhada? Como é que elas podem juntar o contabilista e o financeiro? Nós quer dizer, no mercado existem essas várias formas de organização das empresas. E nós temos também clientes que têm, portanto, o departamento
o departamento financeiro e depois tem a contabilidade externa, que é a alavanca. Quando é de raiz, e aí é a melhor forma, não é? As premissas devem ser logo, deve haver um livro, aquilo que eu chamo de livro branco, ou as regras de ouro, que é o contabilista ter interesse também. Eu acho que aí parte muito do contabilista. O contabilista tem de fazer chegar aquilo que deveria ser a organização da empresa relacionada com a parte financeira e contabilista. Quando é de raiz, o contabilista, se fizer esse trabalho, é uma peça em construção, mas vai-se ajustando e vai estando sempre em conformidade com aquilo que o contabilista pretende. Quando existem, porque aqui há várias situações, não é? Muitas vezes existem passagens de contabilidade, em que existe na mesma um departamento financeiro e vem aquela velha questão do departamento financeiro dizer que mas isto não era assim, não temos que fazer isto assim organizado, isto nós nunca fizemos isto. Portanto, tem de haver aqui um trabalho em equipa, perceber que a contabilidade precisa de muitos elementos que às vezes não estão só nos elementos, principalmente para o reporte financeiro, não estão só nos documentos, não é? Nos documentos contabilísticos, sejam diversos, e é preciso escrever as regras e, no fundo, do outro lado também haver essa aceitação de que aquilo que o contabilista desenhar ou ajudar a estruturar é benéfico para ambos. E, portanto, desde que haja essa atitude proativa e de equipa, a parte da organização vai funcionar melhor. E depois, pegando aqui na palavra de equipa, perceber que, apesar da empresa, quando a contabilidade é externa, apesar da empresa não estar, da contabilidade não estar dentro do mesmo espaço físico, os gabinetes de contabilidade devem ser vistos como um colega de trabalho, que apenas está noutro espaço físico. Olhar para um objetivo comum, não é? Que é melhorar os processos e melhorar a rentabilidade das empresas. Mas aí, basicamente, é o bom senso e caminhar para um objetivo comum, que é o objetivo comum, que é o crescimento da empresa. Bem. Miguel, aqui 2021 2020 está quase a terminar, em todos os sentidos, né? Anual, fiscal, vendas, tudo. 2021, e esta é a última questão que nos foi colocada aqui, 2021, que principais indicadores é que os empresários devem estar atentos, que principais dicas? Na sua visão, se estivesse a falar com um empresário e lhe devesse dar 3 dicas, quais seriam as 3 principais dicas a dar para 2021? Principais dicas. Primeiro, antes de fechar as contas, dependendo se a empresa vai acompanhando ou não a parte financeira, não é? Terem atenção àquilo que pode estar comprometido para 2021. Um dos temas que se tem falado muito é a falência técnica. O que é que tem acontecido em 2020? As empresas estão a gastar mais do que recebem e, para além dos danos em termos de tesouraria, tem repercussões em termos de análise financeira. E, portanto, uma empresa que, por muitos esforços que faça, aliás, muitas empresas têm feito um esforço para manter os seus colaboradores e os seus trabalhadores, e isso vai descapitalizando a empresa. Não é? E, portanto,
terem atenção que para eventual, retirando daqui possíveis apoios do governo, como a tal bazuca dos fundos europeus que vem a partir de março de 2021, não esperar que essa seja a solução e tentar sempre ter um plano A, B e C. Para 2021, portanto, a primeira dica que dou é ver como é que está a situação do passivo. Portanto, Passivo. O passivo. O passivo deve ser analisado porque os fornecedores estão a pagar mais tarde, os fornecedores não têm dinheiro, portanto, os clientes estão a pagar mais tarde, os clientes não têm dinheiro, a empresa vende, mas não recebe, e isso pode trazer condições, uma situação complicada. E, portanto, falando aqui também na questão do passivo, que era o tal ponto que eu estava a falar. Se os resultados de 2020, a maior parte das empresas vão ser negativos, ou mais negativos comparando com 2019, isso pode indicar para as entidades bancárias, pode dar alguns indicadores que a empresa pode impossibilitar a empresa de recorrer a financiamento. E, portanto, a empresa tem de decidir que estratégias é que pode adotar de forma a não depender de terceiros. E perceber que o pensamento de 2020 final de um empresário ou empresária pensar que se as coisas começarem a correr pior, eu vou ao banco, o banco não está a emprestar da mesma forma que estava a emprestar em 2019. E, portanto, vão ser muito mais criteriosos e tem de haver os tais diferentes planos, não é? Então, tem de se criar várias alternativas, tem de se pôr em cima da mesa tudo. As empresas que estão com mais dificuldade, não é? O pessoal, acho que isso é um tema muito delicado, a ver por aquilo que das notícias que tivemos esta semana, pela TAP, não é? Aquele despedimento coletivo, assim é fácil, não é? Se os negócios correm mal, despede-se metade do pessoal e as coisas resolvem-se. Não é muito a minha perspectiva, as coisas têm de ser feitas com trabalho, com dedicação e tentar dar a volta por cima. Em relação a 2021, outra dica que deixo é fazer um orçamento, porque perceber o orçamento vai nos possibilitar perceber quais são os nossos gastos. Nós, empresas com histórico têm aquilo que têm gastos comuns, gastos fixos, gastos variáveis, mas que existe um historial. E esse historial pode ser mensualizado. E, portanto, para o ano 2021, uma coisa é um ano mau, outra coisa são 2 anos maus. 2 anos maus em 2022 podem estar a fechar a empresas a torto e direito. E não esquecer que as moratórias vão acabar, vai haver outros apoios, mas esse dinheiro vai ter que ser pago. Existem grandes compromissos das empresas com outros apoios que foram recebendo e que também os vão ter de pagar. E, portanto, há uma peça que é fundamental, que é fazer um orçamento mensualizado, portanto, mês a mês, e saber, neste mês, de janeiro a dezembro, em cada mês, o que é que se costuma gastar. E perceber, e ir acompanhando durante o ano, com a tal informação que vem da contabilidade,
porque é que estamos acima ou abaixo de determinadas rubricas. Porque é que esta rubrica nós costumamos gastar 6.000 e mesmo estando a cortar por onde podemos cortar, porque é que esta rubrica em vez de 6 tem 14.000? Indagar, ir atrás do problema e estar muito atento, porque se existe ano em que vai ser necessário ter um controle muito apertado daquilo que é a evolução do negócio mês a mês, 2021. Bem. Portanto, não foi muito estruturado em termos de 1, 2, 3, 4. Sim, mas foi bastante ilustrativo e deu aqui um panorama, avaliar passivo, não é? Portanto, avaliar concretamente qual é o passivo da empresa, uma forma próxima, pensar em estratégias de não dependência da banca, não é? 2021 e 2022, até pensar já mais além, e fazer um orçamento que se calhar parece uma coisa óbvia, mas nem todos fazem para o ano inteiro, e acompanhar, não é? Medir, acompanhar e perceber, esmiuçar. Portanto, uma gestão muito próxima. Exatamente, ir colocando, portanto, ter uma peça preparada. Normalmente os orçamentos costumam ser feitos entre outubro a dezembro. Há muitas empresas que os fazem em janeiro, fevereiro, não é por aí, mas ter a peça preparada para depois, mensalmente, colocar os dados reais e ver as variações e perceber se formos por este caminho as coisas vão correr mal, para além dos outros pontos que vão ser consequências daquilo que o Estado andou a adiar e que agora vamos ter que pagar, não é? Como disse, e bem. Muito bem. Miguel, obrigado pela partilha. Vamos fechar por aqui hoje as questões. Terminamos com 1 hora, para ser exatos aqui com a nossa audiência. Foi 1 hora com muito conteúdo, com muita informação também. É uma área muito mais vasta, que o Miguel conseguiu simplificar bastante durante esta hora. E estas 3 dicas aqui foi a cereja, ou as 3 cerejas no topo do bolo, aqui para fecharmos a nossa webinar. Miguel, obrigado. Um excelente final de ano para a equipa da Alavanca e um 2021 próximo, com um orçamento também próximo e com muita atividade que é o que eu acredito que vai acontecer durante 2021. Um abraço, tudo bom. Da Alavanca também agradeço a oportunidade que nos concederam. Desejo a todos um 2021 próspero e principalmente, apesar de todos os negócios, o que é preciso é saúde. Boa, muito bem, exatamente. Obrigado a todos que nos estão a ouvir e até à próxima. Bom ano para todos.